E aí, cansados, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e também a mais uma videoaula. Vamos dar seguimento nas nossas aulas de C Sharp. Nessa videoaula nós vamos ver métodos tipados e também eu vou apresentar uma nova estrutura. Então eu já vou criar aqui, ó, a aula 06.cs. Lembrando que .cs é a extensão para C Sharp, tá? Então eu criei aqui a sexta aula de C Sharp. Nela nós vamos ver métodos tipados e também vamos ver a nova estrutura que é o switch case. Essa estrutura do switch case ela é uma alternativa ao if else. Então quando chegar lá a gente explica, conversa mais um pouco sobre ela. Então vamos começar aqui com exemplos de métodos tipados. Vou instanciar o método main e vou criar ele logo aqui abaixo. Padrão, vou dar um console.writeLine. Aqui poderia ser qualquer coisa, tipo um... Segundo Hello World não, né? Seja bem-vindo ou bem-vinda aí. É isso. Agora aqui, vamos supor que eu queira criar uma variável para somar, tá? Então eu vou criar aqui, ó, em vez de eu criar um void soma, como normalmente nós criaríamos ali, ó, um método do tipo soma, né, um método somar do tipo vazio, eu vou criar int, tá? Então aqui a gente vai criar um método do tipo inteiro. Então, no nosso método soma, eu vou ter a variável int a igual a 5, int b igual a 10, int resultado igual a mais b. Ok? E aí eu vou chamar a variável soma, a variável não, tá? O método soma aqui em cima. Vamos jogar isso aqui no Visual Studio e ver o que ele traz pra gente de erro, tá? Notem que aqui ele fala, ó, que no método soma nem todos os caminhos do código retornam um valor. Então vamos entender isso aí. Sempre que eu crio um método tipado, então aqui eu criei um método do tipo inteiro, tá? Do tipo int, tipo inteiro. Então toda vez que criamos um método tipado, todo método tipado é necessário retornar um valor do mesmo tipo do método. Toda vez que eu criar um método tipado, eu tenho que retornar desse método um valor do mesmo tipo que eu criei um método. Então eu utilizarei aqui o return, tá, para voltar para sair desse método. E o problema é que, tá vendo aqui, ó, um objeto do tipo inteiro é necessário. Então eu preciso voltar, mas eu preciso levar nessa volta. Imagina que o código ele vem, executa essa parte aqui, depois ele cai aqui em soma, e aí ele vai cair aqui dentro, vai executar esse código e depois ele vai retornar. Quando ele for retornar, eu preciso devolver um valor do tipo inteiro. Então, na frente do return, eu vou passar a variável resultado. Então, agora eu vou devolver do método soma o que tiver dentro da variável resultado. Aqui, antes de executar o soma, eu vou colocar um console.readKey, tá? Pra gente ver como que isso funciona. Então, eu vou executar aqui o código. Vocês vão ver que ele escreveu ali, ó, seja bem-vindo. Ele está esperando o readKey. Vou dar um read key, e ele só saiu do código. E aí vai parecer que ele não fez nada. Só que na verdade ele fez, tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui. Eu vou colocar um em soma. Eu não sei se ele vai mostrar o soma pra gente. Então eu vou executar o código. Beleza. Ele entrou aqui, ó. Quando eu pressionar a tecla, ele vai vir aqui pro meu código. Então eu tenho que continuar. Olha, ele levou menos, né? O valor foi menor ou igual a 1 milissegundo para chegar aqui. E aí percebam que a variável resultado aqui, ó, ela vale 15, tá? Ela fez a soma, ela vale 15 e aí ela vai retornar para o nosso método. Só que na nossa saída não aparece nada. Porque é como se eu estivesse pegando esse valor 15, como se eu estivesse criando aqui uma variável do tipo inteira, falando que ela é igual a 15 e não fazendo nada, tá? Mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Eu estou criando a variável, estou alocando esse valor na memória, mas não estou fazendo nada com essa variável. Então eu preciso imprimir esse valor. Então aqui eu poderia realmente criar um int i igual a soma. Estou criando a variável do tipo inteira e estou dizendo que o valor que eu vou salvar nela é igual ao valor que vai ser retornado do método soma. É um método inteiro, então eu sei que ele vai devolver um valor tipo inteiro e eu posso salvar na variável. Aí aqui embaixo eu poderia dar um console.writeLine do i. E lembrando, tá? A gente pode ou não converter para string. O C Sharp por padrão ele vai converter, mas vamos criar o costume de já converter aqui tipo string. Então agora sim, quando eu executar o código,
ele vai escrever o valor 15 ali para mim na tela. Se eu já sei que ele vai retornar esse valor, eu não precisaria nem criar essa variável. Eu não precisaria alocar esse espaço na memória. Eu poderia só chamar o método soma e converter ele mesmo para a string aqui dentro. Ó, vocês vão ver que o resultado ele é o mesmo, só que agora eu já economizei um pouco aí de memória. Se eu já sei disso, né, obviamente não é interessante eu criar ali o A e o B, retornar resultado. Aliás, vamos continuar melhorando um pouco esse código aqui, tá? Se eu já sei que eu vou retornar A mais B, eu também não preciso criar a variável resultado. Eu posso simplesmente retornar aqui, ó, A mais B. Eu tô falando, ó, retorna o A mais o B. Vai imprimir os mesmos 15. E agora, aqui no nosso método, vamos passar parâmetros ou argumentos, tá? Tem gente que chama, né? Se você for pegar um livro, alguns livros chamam isso aqui que eu vou mostrar de parâmetros, outros chamam de argumento, vai depender aí de uma série de fatores, mas vamos trabalhar, tanto faz, tá? Se falar parâmetro, argumento, vamos trabalhar como argumento, porque o C# vai usar como argumento por enquanto. Então, eu vou retornar A mais B, só que eu não quero deixar constante, porque aqui se eu declarei a variável, né, eu basicamente declarei ela como constância. Então eu vou tirar esse A e tirar esse B. E no meu método, aqui dentro dos parênteses, eu vou passar, ó, int A e int B. E aí vocês vão ver que aqui ele já vai começar a dar um erro para mim, ó, falando que não tem nenhum argumento sendo fornecido que corresponda ao parâmetro necessário em A. E depois, na hora que eu colocar um para A, eu vou colocar para B, tá? Argumento ele vai chamar aqui de fora. Quando eu crio o método aqui dentro do método, isso aqui eu chamo de parâmetro. Aqui fora eu vou chamar de argumento, tá? Mas enfim, vou passar um valor aqui, 5. Ok, vou dar vírgula. Agora, nota que ele... Ah, não, tem que tirar essa vírgula para ele mostrar. Coloquei 5 ali de parâmetro. Então agora ele vai falar para mim que não tem nenhum argumento fornecido para B, ó. E ele ainda mostra aqui para mim que a minha variável, ela espera um inteiro e um inteiro. E eu só estou passando 1. Ó, eu coloquei o int A, então vou colocar vírgula aqui e passar 10. Agora sim, eu estou passando os parâmetros. Né? Estou passando como argumento o 5 e o 10. Aqui eu estou recebendo o 5 e o 10. Eu vou somar os dois parâmetros que eu tenho aqui. Tá? Então esse A e B eu não vou criar. Eles já estão aqui no meu método como parâmetro. Eu vou somar esses parâmetros e devolver a saída. 15. Claro que isso aqui não é muito interessante para nós. O que seria legal então a gente fazer? Eu criar a variável int A. Aliás, eu nem vou chamar de A que é para não confundir. Vou colocar int n1 igual a convert to int 32 e tal. Eu vou ler a linha e salvar no número 1. Então eu vou colocar aqui console.writeLine, digite o primeiro número. Não vou dar um write line, vou dar só um write, que é para poder ficar mais organizado, ficar tudo na mesma linha. Então vou digitar um número, salvar ele aqui. Vou repetir isso aqui para pegar o número L2. Então digite o segundo número, crio a variável N2, converto o que o usuário vai digitar. E agora aqui nos argumentos eu passo N1 e N2. Então o usuário vai digitar, vamos fazer isso então, vamos executar aqui. Então, primeiro número. Aliás, eu vou colocar só a título da gente ver aqui. Vou colocar um console.readKey aqui, para brecar o programa, para a gente conseguir acompanhar. Então, ele inicia o software. Bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Primeiro número que ele vai pedir pra gente. Vou colocar aqui 9 agora, ok? Vou dar um Enter. Então ele salvou aqui em N1 para mim esse 9. Caiu na próxima. Digite o segundo número, vou colocar 10 também, vou dar um Enter. Então ele não fez nada porque ele está aqui no read key. Agora, quando eu der o Enter de novo, ele vai passar o número 9 como argumento A, o número 10 como argumento B, tá? A e B, vai somar esses dois e vai retornar esse valor que eu vou exibir aqui. Então, tá ali, ele retorna pra gente o valor 19, ok? É bem simples, criação de métodos, dos parâmetros, tá? Vou criar aqui só um outro exemplo. Um método do tipo string. Eu também poderia ter um método string, por exemplo. Eu criaria aqui um string caixa
alta. E eu vou esperar como argumento, né, um string s, ou seja, qualquer coisa eu só vou esperar uma string. E o que eu vou fazer com esse s que vai chegar? Eu vou retornar ele só que .toUpper. Então esse meu método aqui, ele vai esperar uma string e ele vai converter essa string para maiúsculo e vai retornar. Lógico que isso aqui eu estou fazendo, eu poderia fazer direto no código, eu só estou demonstrando. Então aqui em cima eu vou colocar um console.write e pedir para a pessoa me digitar o nome dela. Então insira o seu nome. Vou salvar esse nome numa variável e aqui eu vou chamar o método caixa alta passando a minha variável. E aqui eu vou incrementar, ó, seja bem-vindo, e aí eu vou dar o nome da pessoa, então espaço mais vou chamar aqui dentro mesmo o método que eu acho melhor, ó, caixa alta com parâmetro s. Vou tirar ele daqui. Beleza? Então eu vou pegar o nome da pessoa, vou salvar ele na variável e aqui eu vou jogar ele dentro desse meu método que vai converter para maiúsculo e retornar. Então vamos ver tudo isso aí em aplicação. Insira seu nome, Rakitin. Seja bem-vindo, Rakitin. Colocar o número 20, 30 e aí ele vai retornar 50 ali como valor para mim. Vou tirar isso aqui daqui. Tranquilo? Agora apresentando, né, o switch case. Então vamos vir aqui. Vamos salvar. Aliás, deixa eu pegar esse código aqui. Jogar aqui. Agora imediatamente aqui embaixo eu vou criar os exemplos de switch case. Vou criar um void primeiro, tá? Já que a gente já tem um main ali em cima, eu vou criar um do tipo inteiro. Primeiro, aliás, né, para poder exemplificar. E vamos supor o seguinte: console.writeLine. Escolha uma das cores abaixo. Então eu vou pedir para o usuário escolher uma das cores que eu vou deixar aqui para ele. Vai ser vermelho. Falta um parênteses. Então vai ser vermelho, ou verde, ou roxo. Aqui eu vou dar um console.write. Selecione a cor. Lembrando, eu dou .write para ele não saltar a linha, assim o ponteiro do mouse vai ficar posicionado aqui. Só para questão estética, tá? Que aí quando eu ler aquela linha, automaticamente o C# vai ler a linha e saltar para de baixo. Então aqui eu vou criar um string scor igual a um console.readline. Vou salvar então isso aí aqui no readline. E aqui eu vou criar a nossa estrutura então, switch, vou passar minha variável scor e abrir um switch. Eu vou montar a estrutura dele e aí eu explico como é que funciona. Então vou colocar aqui, ó, case vermelho. Então se a cor for vermelha, a gente quer trocar então console.background color igual consoleColor.red. Lembrando que quando a gente troca a cor do console, para ele aparecer pra gente, a gente tem que limpar tudo. Eu vou colocar um break aqui e eu já explico o porquê deste break. Vou criar aqui também o caso verde, só pra gente explicar. Por ser o mesmo, se tratar do mesmo código, eu acho que eu posso, né, só colar aqui e aqui trocar pra green. Vamos entender então como que funciona o switch. Na primeira parte a gente vai passar a expressão a ser testada. Então nesse caso eu vou declarar aqui, ó, o switch dentro dos parênteses e vou falar, ó, eu quero testar a string scor. Então essa aqui é a string que eu vou testar. Para evitar o erro do usuário, já vamos colocar aqui, ó, toLower. Então independente do usuário digitar, eu já converto tudo para minúsculo, acabou meu problema. Então caso a cor for vermelha, eu vou alterar a cor do console para vermelho, eu vou limpar ele e aqui eu vou dar um read key, ok? E vou
colocar aqui embaixo também. Mesma coisa para o verde. Caso a cor, né, da string esteja digitado verde, eu troco o console para verde e espero. Porque eu tenho que utilizar esse break. Imagina que eu não colocasse esse break aqui, ok? E o usuário selecionasse vermelho. Eu ia trocar a cor do console para vermelho, ia limpar ele, ia ficar esperando o usuário digitar alguma letra, alguma tecla. Quando ele digitasse algo, eu já ia cair executando o verde também. Então o break, imagina que ele interrompe o switch case, tá? Vamos colocar aqui, ó, é um console.writeLine, encerrando a aplicação. Então imagina que eu vou entrar no switch, eu vou testar essa cor, ver se o usuário escolheu vermelho, verde ou roxo, colocar a cor que eu quero, saio do switch e executo aqui o final do código. Então vamos terminar de escrever aqui, ó. Colocar aqui, ó, se for vermelho, né, no caso roxa. Eu tenho mais uma palavrinha reservada aqui, que é o default. Que é literalmente, ó, se ele não digitou nem vermelho, nem verde, nem roxo, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem na tela falando cor inválida ou cor não encontrada, alguma coisa desse tipo. E aí aqui eu também vou dar o break. As versões mais antigas do C# possibilitavam que você fizesse o código ali sem o break. Mas não é interessante, entendeu? Porque se você faz aqui, break, e aí o usuário escolhe vermelho e não tem o break, ele vai executar o que está em vermelho, o que está em verde, o que está em roxo, até chegar no default e sair. Hoje em dia ele já nem deixa, ele faz obrigatório ter o break em cada um dos cases, inclusive no default, mesmo ele sendo o último. Ok? Então eu vou copiar esse código aqui, e aí eu vou colar ele aqui, e eu vou chamar só o método primeiro. Então ele vai pedir para escolher uma das cores abaixo, eu vou escolher a cor verde, e ele vai trocar o console para verde para mim, iniciar a aplicação, deixa eu só alterar aqui de roxos para roxo. Vou colocar o roxo, então na minha cabeça, aliás a gente não definiu uma cor para roxo, né? Então eu vou pôr vermelho. O roxo aqui vai ser magenta. Na minha cabeça essa cor aqui é roxa, ok? Pra mim parece um roxo escuro, não sei pra vocês. E aí vamos testar também se eu colocar roxa em vez de roxo, né, escrever roxa. Ele vai falar que a cor é inválida. Acho que por aqui até aqui tranquilo, né, nenhum problema. O que seria legal? Vocês podem reparar que o switch case ele realmente parece com if else. Eu poderia fazer isso aqui no if else? Poderia. Só que imagine que para fazer isso aqui com if else, você teria que fazer algo do tipo se S cor fosse igual, S minúsculo, né? S cor fosse igual a vermelho, aí eu teria esses códigos aqui. Aí imagina que aqui você teria um se não, se a cor fosse igual a verde, o código. O mesmo vale para cá, se não, se a cor, né, fosse igual a roxo. E por último, né, esse default, aí ele seria só o else executando tudo. Então, o código ele ia começar a ficar menos legível, tá? Mais porco, mais grotesco. Imagina que você tem aí 15 opções que você sabe quais são. Né? Você colocaria ali 15 ifs, né? Ou 14 ifs e um else, ou, aliás, 15 ifs e um else. Então, o seu código ele ia ficar muito maior, ia ficar cheio de parafernália. Então, é de bom tom utilizar o switch case. Claro que você poderia fazer usando o if e o else, né, o que você faz utilizando o switch case. Mas se você já sabe quais respostas virão, se você já espera, pô, eu tenho 20 respostas possíveis, eu sei que as respostas que eu preciso, que o meu programa vai esperar, são exatamente essas. Então usa o switch case. Agora, se você não tem certeza de quantas vem, aí existem coisas no if e no else ali que são melhores pra gente do que isso aqui efetivamente, beleza? Então tamo aí, método tipado, switch case. Para a próxima aula a gente vai ver laços, que já é uma coisa um pouco mais complicadinha, e a gente começa a fazer. Mas antes de terminar, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver primeiro aqui, né? Deixa eu só colar aqui para precaução. Vamos pensar que aqui no caso do default, quando o usuário não escolher nada, eu quero
limpar o console. Eu também vou esperar. Nem vou esperar nada. Por inválida. Aliás, em vez de. Se eu colocar isso aqui. Vou fazer diferente, então. Console.read key. Então eu vou esperar digitar uma tecla, aí eu limpo o meu console. E aí aqui vamos supor que eu chamo o método main. Aliás, método main não, né? Método primeiro, que seria o nosso main. Lembrando, nunca façam isso. Pô, eu tô dentro do método main, dentro do meu primeiro método, e eu vou instanciar ele de novo. Nunca façam isso. Eu vou demonstrar aqui agora por quê, tá? Então, fizemos isso, mas não chamamos o primeiro aqui embaixo. Então eu vou instanciar o método primeiro. Vou escolher aqui a cor lilás. Ele vai falar que a cor é inválida. Ele vai limpar o meu console e mostrar tudo pra mim. A cor vermelha também não tem. Então eu errei duas vezes. Eu vou colocar verde. Trocou e agora veja a mensagem que ele aparece pra mim. Ele apareceu as 3 vezes encerrando a aplicação. Vamos entender como isso acontece aqui no Paint, tá? Eu vou desenhar então como se fosse uma RAM. Então vou colocar aqui. Definitivamente não será o melhor modelo de desenho aí de memória RAM que vocês já viram. Tampouco o melhor modelo de pilhagem de memória, mas é o que está tendo para hoje mesmo. Então eu só vou apagar aqui, deixa eu só aumentar essa borracha. E agora copiei isso aqui. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo, como é que as coisas estão acontecendo. Então vou colar aqui, vou colar aqui. Imagina que esses blocos eles estão empilhados e que isso aqui é a nossa RAM. Então imagina que estes blocos pretos estão empilhados em um outro bloco maior, cinza. Esse bloco cinza, ele é a nossa RAM. Então vou até puxar uma flecha para cá, ó, e colocar aqui, ó, RAM. Então imagina que a memória RAM, né, que a RAM, né, a memória do computador, é como se ela fosse uma caixa, que é essa caixa cinza, e dentro dessa caixa tivessem várias outras caixas, tá? Ou como se ela fosse uma cômoda com várias gavetas. E o que fica salvo nessas gavetas? O que a gente chama. Então quando eu venho aqui e chamo o método main, né, o método primeiro, é como se eu viesse e colocasse ele aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, main. Cria o método main. Vamos chamar esse primeiro de main. Então quando eu estou dentro dele, ele vai salvar, ele vai exibir isso aqui pra gente, ele vai salvar o que o usuário digitar dentro da cor. Aí ele vai cair dentro desse switch case, vai processar o que está dentro do switch case e quando ele terminar, né, ou quando ele bater num break, ele sai do switch case e vem para o encerramento da aplicação. Então pensa que, vou até colocar aqui, ó, mais um main e mais um main. Isso aqui é o que a gente chama de pilha de memória, tá? Então imagina que primeiro o nosso software, ele entra no método main, escreve o que tem que escrever no console, ele salva o valor na variável, ok? E aí ele cai aqui dentro do switch. Quando ele cai dentro do switch, né, beleza, então ele salva ali os valores e tal, e cai dentro do switch. Quando ele cai no switch, eu digito errado, ele vai lá e empilha outro método main, um dentro do outro. Então imagina que esse método que já estava aqui, ele pega e empilha um novo main aqui em cima, e ele faz tudo de novo. Salva na variável, testa a variável usando o switch case. Aí ele viu que ainda está errado. Aí ele vai lá aqui no switch case e vai chamar o método main de novo, que é esse primeiro. Então ele vem e empilha de novo e ele faz a mesma coisa. Salva os novos valores. Aí ele chama lá o switch case e dessa vez, se eu digitar uma cor certa, digitar, sei lá, um verde, aí ele vai fazer o que? Eu vou desenhar um círculo aqui na RAM. Ok. Ok. Então aqui quando eu digito correto, ele executa corretamente, ele troca, alterna ali a cor para mim, continua até chegar nesse encerrar na aplicação. Então ele faz isso, encerra e vai para RAM. Mas eu já tinha 2 mains empilhados, então quando ele chega nesse primeiro, ele já percebeu, opa, eu já peguei a variável, já salvei ela, falta só executar.
Então ele vem e executa o que faltou, que no caso é esse aqui, encerrando a aplicação. Ele executando aqui, ele manda para a RAM, e o mesmo acontece aqui. Como estava empilhado, ele vai e manda para a RAM. Então isso aqui de chamar um método dentro do outro, a gente nunca faz, tá? Porque isso aqui gera um efeito chamado de recursão. Na próxima aula a gente trabalha aí com loopings, ou laços no caso, que é a primeira grande dificuldade das pessoas na programação, são laços. O switch, ele dá uma confundida porque ele parece com o if else, mas é o que eu tô falando, ele deixa o código mais organizado. Quando eu vou usar o switch, eu sei exatamente ali quantos parâmetros, quais valores eu vou receber daquele teste, daquela condicional. Pô, eu não sei os valores, eu sei que vai de tanto até tanto. Daí eu uso o if. Se eu sei quanto eu tô esperando, eu uso o switch case, tá? Dá pra usar o switch case com um número inteiro também, tá? Em vez de... Vamos até criar um exemplo aqui com o switch case. Então vamos salvar esse código aqui, tá? Aula 6. Então vamos criar aqui, ó. Exemplo switch case do tipo inteiro. Então, não vamos nem mudar muita coisa daqui, vou até pegar essa primeira parte aqui. Então eu vou criar um primeiro método vazio, main. Vou criar o método main, e aí quando eu jogar lá no VS Code eu copio só daqui para baixo. Aliás, no VS normal. Então no método main, eu vou pedir para o usuário digitar o número console.writeLine. Aliás, só write. Digite um número de 1 a 5. O usuário vai digitar. E aqui eu vou testar ali vou colocar um switch case, então switch. Eu tenho que criar, né, aqui, ó, int i igual a convert.toInt32 console.readLine. Tranquilo, tá? Eu vou receber esse número, convertendo aqui. Dentro do switch, eu tô falando que eu vou comparar esse número 1. E aqui eu posso colocar, caso o número seja 1, eu vou fazer o que, ó? Console.writeLine número 1. Aí aqui eu vou colocar um break para poder parar o nosso programa. E eu acho que só, né? Então eu vou copiar esse case aqui, ó. Colocar o 1, né? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então se for número 2, e assim sucessivamente, tá? Então vamos supor que esse nosso switch case aqui, ele serve para testar, escrever o número por extenso. Então 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou colocar um default dizendo número muito grande, número fora do alcance, por exemplo. Então eu vou chamar aqui esse método main. E aqui tá faltando isso e isso. E aqui tá sobrando. Pronto, tá faltando ponto e vírgula. Agora ele vai escrever um número por extenso pra mim, tá? Opa, eu esqueci de chamar o método main. Vou colocar o 5. Então, o número 5. Se eu fosse tratar isso aqui como string, tá? Eu poderia ter pego como string. Eu vou comentar aqui só pra encerrar a aula. Eu poderia ter feito uma string s igual a console readline. Só que aqui no switch case, em vez de testar o número 1, eu testaria a letra 1, tá? Então todos os outros aqui no switch case, nós teríamos de colocar entre aspas, ok?
Ah, é porque eu tô no code aqui. Então aqui eu coloco entre aspas. É aqui também. Isso se fosse string, tá? No caso, como eu fiz como int, eu vou deixar do jeito que tá. E eu só consertar aqui e pronto. O que ele tá dando de erro aqui? Tá esperando... Acho que eu apaguei em algum lugar aqui, né? Ah, eu apaguei o switch. Ixi. Switch e... Ok. Aqui, string, pronto. Ficou confusinho. Então, beleza, é isso aqui, tá? Acho que a aula ficou um pouco confusa, muito conteúdo, muita informação. Na próxima aula, eu trabalho um pouco mais disso, eu faço um pouco mais de exemplo, passo um pouco mais de exercício. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Como sempre, se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se tem algum ponto aí pra galera que tá começando que vocês gostariam que eu frisasse mais, é só avisar. E de um mais é isso. Se inscreve, um abraço e até a próxima.